Prezados ouvintes do Pobre Filosofia, preparem seus corações e mentes para um encontro de titãs ou talvez um choque de mundos. Hoje oferecemos a vocês um programa que promete ser tão ardente quanto um debate sobre futebol entre cariocas e paulistas. De um lado, temos um pensador que dispensa apresentações, um intelectual que para muitos é um farol na escuridão da modernidade. E para outros, um provocador que adora acender fogueiras com gasolina retórica. Recebam com toda a pompa e circunstância o eterno e polêmico Olavo de Carvalho. O senhor frequentemente critica a cultura moderna. Quais elementos específicos da cultura ocidental contemporânea o senhor considera mais prejudiciais e por quê? Olha, a cultura moderna transformou-se num grande parque de diversões para adultos infantilizados. Tudo gira em torno de prazer imediato, status virtual e virtude exibida nas redes sociais. O que antes era cultura, a busca pela verdade, pela beleza e pela elevação do espírito, virou propaganda ideológica embrulhada em entretenimento. Tá certo? O problema central é que a cultura contemporânea foi sequestrada por uma elite intelectual que pensa com o estômago e sente com os slogans tão marxismo cultural que muita gente diz que não existe, conseguiu infiltrar na arte e até nas igrejas, destruindo qualquer referência objetiva de bem e mal. Tá certo? Hoje, o sujeito sente-se revolucionário por repetir chavões de 1968 e por achar que destruir tradições é sinônimo de liberdade. Mas o resultado é o oposto. Uma sociedade sem memória, sem hierarquia e, portanto, sem direção. Ora porra! Como você define globalismo e quais perigos você acha que isso representa para a soberania nacional e a identidade cultural? Veja bem, meu filho, quando se fala em globalismo, não é essa bobagem que o sujeito lê em meia dúzia de posts e acha que entendeu o mundo, tá certo? O globalismo é um projeto de poder transnacional, tá certo? Conduzido por elites que não têm pátria, não têm religião, não têm compromisso com nada além do próprio domínio. São grupos que acreditam ou fingem acreditar que a humanidade deve ser administrada como uma empresa, sem fronteiras, sem culturas, sem tradições, só com consumidores e produtores numerados. Agora, o perigo disso é evidente. Pelo amor de Deus, você dissolve a soberania das nações, porque o Estado deixa de ser o guardião do bem comum do povo. E quanto à identidade cultural, então o sujeito cresce sem saber quem é, porque tudo aí ele vira o quê? Um consumidor global com o cérebro programado pela propaganda. O globalismo é o fim da alma das civilizações, tá certo? É a uniformização da ignorância, todo mundo igual, todo mundo vazio, todo mundo controlável. Tá certo? Se a busca por uma revolução comunista inevitavelmente requer o sacrifício de valores individuais e a supressão da liberdade,
Como você avalia a legitimidade moral de tal empreendimento, especialmente à luz das consequências históricas observadas em regimes comunistas? Meu filho, veja bem, essa pergunta já parte de um erro básico, que é achar que a Revolução Comunista é uma coisa que se possa julgar só pelos seus resultados práticos, fome, matança, ditadura, etc. Isso tudo, claro, aconteceu e não foi acidente, mas o problema é mais profundo. A Revolução Comunista é, antes de tudo, uma tentativa de recriar o homem. É um projeto gnóstico, messiânico, que promete o paraíso na Terra. Só que, para isso, tem que destruir o homem real com as suas tradições, a sua fé, a sua liberdade, a sua consciência moral. Então, o sujeito deixa de ser uma pessoa e vira um material de construção da utopia. Tá certo? Aí vem a pergunta: é moralmente legítimo? Ora, como é que pode ser moral algo que começa destruindo a base da moralidade, que é a consciência individual? Não pode. É uma contradição em termos. E quando você olha para a história, Rússia, China, Cuba, Camboja, é sempre a mesma coisa. Milhões de mortos, censura, miséria e a elite revolucionária que vive muito bem. Obrigado. O povo fica com o igualitarismo da fome, enquanto o partido fica com o poder absoluto. Então, o que eu digo é o seguinte: o comunismo não é um erro econômico, é um erro moral e espiritual. É a idolatria do coletivo, é o culto da humanidade sem Deus, que acaba virando culto ao Estado. É uma religião invertida. E é por isso que toda revolução comunista, mais cedo ou mais tarde, termina em tirania. Porque quando você elimina Deus, a verdade e a liberdade interior, o único critério que sobra é a força. O revolucionário diz que quer libertar o homem, mas o único homem que ele consegue libertar é o do cemitério. Tá certo? Então, meu caro, a legitimidade moral disso é zero. É como querer fundar o amor matando a alma. Ora, porra! Até que ponto você acredita que o suposto ênfase da esquerda em agendas sociais e políticas, em detrimento da busca pela beleza e elevação espiritual na arte, contribui para uma pobreza estética que, segundo você, prejudica a capacidade da esquerda de oferecer uma visão de mundo verdadeiramente enriquecedora e inspiradora? Olha, essa pergunta é boa, muito boa, porque toca num ponto que a maioria das pessoas, inclusive os chamados intelectuais de hoje, já não conseguem nem perceber. A esquerda, e quando digo esquerda, falo da mentalidade revolucionária moderna, substituiu a busca do belo, do sublime, do espiritual pela busca do útil, do imediato, do ideológico. A arte, que antes era uma escada para o céu, virou um cartaz de passeata. Isso é o que Mário Ferreira dos Santos, num certo sentido, chamou de invasão vertical dos bárbaros, a barbárie subindo, ocupando os espaços da cultura, da educação, da crítica, até dominar as altas esferas, e
da inteligência e da sensibilidade humanas. Tá certo? O resultado disso? Uma pobreza estética sem precedentes. A arte deixou de apontar para o transcendente e passou a servir de panfleto. Em O Imbecil Coletivo, eu já dizia, o sujeito moderno não quer entender nada, não quer contemplar nada, ele quer tomar posição, quer lacrar, quer sinalizar virtude. A cultura virou guerra de slogans. E em O Jardim das Aflições eu explico isso filosoficamente. O homem moderno perdeu o eixo vertical da existência. Rompeu com a metafísica, esqueceu que a beleza é uma forma de conhecer o absoluto. Quando o belo desaparece, o espírito adoece. E veja bem, não se trata de gosto ou estética burguesa, trata-se de hierarquia ontológica. O belo é o reflexo visível do bem e do verdadeiro. Quando se destrói o belo, destrói-se também a possibilidade de compreender o bem e o verdadeiro ponto. A esquerda, ao abandonar o belo, perdeu o poder de inspirar. Pode mobilizar, mas não eleva. Pode agitar, mas não ilumina. E sem beleza, meu amigo, nenhuma civilização sobrevive. É isso que eu chamo de empobrecimento espiritual. E é isso que explica por que a esquerda, apesar de dominar universidades, mídias e artes, já não oferece uma visão de mundo realmente encantadora. Falta alma, falta transcendência, falta o sopro do eterno. E sem o eterno, o homem degenera. As antigas invasões bárbaras, como as dos visigodos e hunos, eram horizontais, vindas de fora. A nova, segundo Mário Ferreira, é vertical. Os bárbaros de agora não vêm de fora das muralhas, mas sobem de dentro delas. Isto é, a barbárie nasce dentro da própria civilização, infiltrando-se nas suas instituições, escolas, artes, religiões, política, universidades e corrompendo-as por dentro. É uma degeneração espiritual e intelectual que mina as bases do pensamento, da beleza e da ordem. A beleza foi substituída pela ideologia, o espírito pela militância, o símbolo pela propaganda. E quando isso acontece, meu amigo, não é apenas a arte que empobrece, é o homem que se torna incapaz de contemplar o eterno. É isso que Mário Ferreira chamava de invasão vertical. A civilização destruída por dentro, pelos que já não sabem mais o que é o belo, o bom e o verdadeiro. Até que ponto a persistência de uma mentalidade que você descreve como comunista no Brasil, a ponto de o país parecer a última colônia soviética, é um reflexo dessas profundas raízes históricas e não apenas das circunstâncias políticas recentes? Veja bem, meu filho, o problema do Brasil não é o comunismo em si, tá certo? O comunismo aqui é só o nome moderno da velha mania de depender dos outros para viver. É o sujeito que quer que alguém pense por ele, pague por ele, decida por ele e ainda quer posar de virtuoso. O brasileiro médio tem medo da liberdade. Tá certo? Porque liberdade implica responsabilidade, e responsabilidade exige caráter. Então o sujeito prefere ser mandado. Precisa de um pai dos pobres?
de um líder carismático, de um Estado que o empale e diga o que fazer. Isso não é política, é imaturidade existencial. O comunismo no Brasil virou uma desculpa moral para o fracasso pessoal. É a ideologia do ressentido. O sujeito não produz, não cria, mas acha que o sucesso alheio é um roubo. Ele se imagina revolucionário, mas é só um invejoso teórico. E essa papagaiada de igualdade, consciência social, justiça coletiva, meu Deus do céu, isso é conversa de seminário dos anos 60. O sujeito repete chavão sem nem entender o que está falando. Nunca leu Aristóteles, nunca entendeu o conceito de virtude, mas quer ensinar o mundo a ser justo. Dá certo? Quando eu disse que Brasil é a última colônia soviética, é disso que eu estava falando, não é Moscou que manda aqui, é o vírus mental, está tudo contaminado, imprensa, universidade, teatro, até igreja. Todo mundo falando com a mesma linguagem de segunda mão, achando que está pensando. O atraso brasileiro não é técnico, nem econômico, é espiritual, tá certo? É o atraso de quem perdeu o senso da verdade e substituiu a lógica pela opinião. Todo mundo quer ter razão, mas ninguém quer estar certo. Quer sentir a si bom, não ser bom. Quer discurso de justiça, mas não prática de virtude. O dia em que o brasileiro disser ninguém vai mandar em mim, nesse dia começa o futuro. Até lá, seguimos aqui de cabeça soviética e alma adolescente, tá certo? Até que ponto você considera que os movimentos woke e o que alguns chamam de gaísmo representam uma estratégia para desconstruir a cultura ocidental tradicional? E quais seriam as consequências dessa desconstrução para a sociedade brasileira? Parece que querem promover o fim da família. Olha, essa história de movimento woke e o tal gaysismo é basicamente a nova moda intelectual da vez. É a velha mania de tentar reinventar a roda em nome de uma revolução cultural que ninguém pediu. Dizem que é sobre justiça social, inclusão, igualdade, mas no fundo o que a gente vê é uma tentativa de reescrever a própria ideia de civilização ocidental. Tudo aquilo que formou a base moral, filosófica e religiosa da nossa cultura passa a ser tratado como opressão. A estratégia é simples. Pega-se um conceito nobre, igualdade, respeito, diversidade e usa-se como o cavalo de Troia para introduzir uma agenda ideológica, no fim, porque o tolerante moderno não tolera ser contrariado. O resultado, uma sociedade cada vez mais sensível, porém menos livre, um país onde é mais perigoso fazer uma piada do que cometer uma injustiça. E no Brasil isso é ainda mais curioso, porque importamos esses debates prontos dos Estados Unidos como se fossem a nova Bíblia do progresso. Enquanto isso, continuamos com problemas reais. Educação ruim, corrupção e violência.
No fundo, a tal desconstrução da cultura ocidental não é construção de nada, é só destruição com verniz intelectual. Professor Olavo de Carvalho, você alertou consistentemente sobre o papel do Foro de São Paulo como uma articulação central para o projeto de poder da esquerda na América Latina. À luz disso, e de como a ideia de URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, entrou no debate público, qual é a sua avaliação da real capacidade e impacto do Fórum de São Paulo em coordenar uma agenda ideológica que, na sua visão, visa transformar o Brasil e a região? Ah, meu filho, Foro de São Paulo, Ursal, essa é boa. O povo acha que isso é uma teoria da conspiração, tipo reptiliano de terno vermelho. Mas não, não, não. O foro existe, tá lá, bonitinho, com ata, data e até coffee break. Lula, Fidel, todos assinando, só falta o carimbo do cartório. Agora a tal da URSAL, essa é a parte divertida. Inventaram a União das Repúblicas Socialistas da América Latina como piada. E a esquerda achou ótimo, porque enquanto o povo ria da piada, que eles iam lá fazendo a piada virar realidade, é o socialismo disfarçado de churrasco progressista. O fórum é tipo aquele tiozão que organiza churrasco e fala: cada um traz um prato. Só que, nesse caso, o prato é o já teu país. Um traz o Brasil, outro traz a Bolívia, outro traz a Venezuela. E no fim, todo mundo come da mesma panela ideológica. E o pior, meu filho, é que, enquanto isso, o brasileiro médio está preocupado com o Big Brother e o preço da coxinha. A esquerda está montando um império continental e o sujeito está dizendo: ah, isso é coisa do Olavo, aquele doidinho da Virgínia. Pois é, o doidinho previu tudo. A verdade é simples. O foro é o grupinho do Zap mais poderoso da história da América Latina. Eles combinam narrativas, trocam estratégias, mandam manualzinho de como tomar poder via Supremo, via mídia, via movimento social. Tudo com linguagem inclusiva e hashtags fofinhas. E o que faz a direita? A direita está tentando decidir se é feio usar camisa polo. Então, quando eu falo de Ursal, é para rir mesmo, mas rir de nervoso, porque enquanto você ri, eles estão redistribuindo o seu futuro. Você é um crítico feroz do sistema educacional. Que reformas educacionais você propõe para combater o que considera ser a doutrinação ideológica nas escolas e universidades? Formas, ora, a primeira seria mandar o Paulo Freire para o Museu das Ideias Falhadas. O homem conseguiu transformar o simples ato de alfabetizar numa cerimônia revolucionária. Como se ensinar o beabá fosse preparar o aluno para marchar rumo ao paraíso socialista. A educação virou um culto à ignorância politicamente engajada. Em vez de ensinar o aluno a pensar, ensinam a repetir chavões, opressor, hegemonia, consciência crítica, palavras que soam profundas,
mas que servem só para esconder o vazio. Quer reforma? Muito simples, ensinar o que é verdadeiro, não o que é conveniente. Matemática, lógica, gramática, filosofia clássica, e não esse teatro pedagógico em que o professor é um animador ideológico. O que se precisa é de professores com cérebro, não de missionários do partido. Qual é o papel do conservadorismo na preservação dos valores tradicionais e na resistência a mudanças sociais radicais? A esquerda, aquela turma que jura de pés juntos que socialismo nunca foi tentado de verdade, mesmo depois de um século de fracassos retumbantes, tão obcecados em defender a igualdade que se esquecem da pequena e incômoda questão da liberdade individual. Mas calma, camaradas, logo vocês descobrem que a utopia não se constrói com passe livre e cotas raciais. Afinal, quem precisa de meritocracia quando se tem consciência de classe? Não podemos esquecer daquela paixão platônica pela Venezuela, Yeti, um paraíso socialista onde todos são igualmente pobres e famintos. Ah, que inveja! Enquanto isso, a direita segue oprimindo com seus empregos, seus impostos e sua mania irritante de fazer a economia funcionar. Que gente chata! Mas fiquem tranquilos, progressistas, a revolução está logo ali na esquina. Basta esperar mais um pouquinho. Quem sabe, no próximo século. Como você avalia o papel da mídia na formação da opinião pública? E quais desafios os conservadores enfrentam ao tentar comunicar suas ideias em um ambiente midiático frequentemente hostil? A mídia, essa pocilga de vermes esquerdistas que se autodenominam jornalistas. Tispais, eles se acham os arautos da verdade, os guardiões da democracia, mas não passam de papagaios, repetindo as mesmas ladainhas progressistas e globalistas. Essa gente fala imparcialidade, mas é tudo balela, né? A redação de um jornaleco desses é um ninho de militante LGBT, feministas histéricas e defensores de bandidos. Eles odeiam a família tradicional, a religião e a liberdade individual, e usam seus veículos de comunicação para destruir tudo o que presta. Nós, conservadores, somos o alvo preferido dessa corja. Nos chamam de fascistas, homofóbicos, passistas e tudo quanto é nome feio. Inventam mentiras, distorcem nossas palavras e nos difamam sem pudor. Mas não nos intimidam. E as redes sociais viraram um tribunal da Inquisição onde qualquer um que ouse discordar da narrativa politicamente correta é sumariamente banido. Os donos dessas empresas são todos globalistas bilionários que querem controlar o mundo e impor sua agenda esquerdista. A solução simples: ignorar essa gente e desmascarar suas mentiras. Criar nossos próprios canais de comunicação onde a verdade possa ser dita sem medo da censura.
E, acima de tudo, rir da cara desses idiotas. Afinal, como dizia o grande Chesterton, a seriedade é a única fé que resta no mundo. E o humor é o único pecado.